Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Eu louvo a Deus, irmãos, por esses dias, por aquilo que Deus tem feito, pelo que Deus tem falado aos nossos corações. E eu tenho louvado e compartilhado com algumas pessoas sobre a minha alegria de poder participar dessa semana e de ver a cada noite um grupo maior de pessoas vindo buscar o Senhor. Não buscar uma bênção do Senhor, não buscar um presente do Senhor, mas buscar a face do Senhor. Talvez um dos sinais de maturidade na vida do cristão seja aquele momento em que ele deixa de buscar o que Deus pode dar a ele e começa a buscar a intimidade, o relacionamento com Deus. Eu sempre que viajo e volto e chego em casa, acontecem duas reações muito distintas. A primeira é do meu filho de 5 anos, que eu chego, ele corre, me dá um beijo, me dá um abraço, papai, aquela festa, e aí começa a olhar para a mala, para saber o que eu trouxe para ele. Na verdade, o que o Caleb quer é presente, né? Ele quer presente, ele vai falando, meu pai está chegando e está trazendo alguma coisa para mim. Já as mais velhas e também a querem, quando eu chego, fazem toda aquela festa. Se tiver um presentinho, ninguém devolve, não é verdade? A gente tem esse negócio, quando ganha um presente, fala assim, não precisava. Mas já viu alguém devolver? Não precisava e leva, não precisava e fica. Mas o foco delas é a presença, é sentar, é conversar, é saber como é que estão as coisas. E a minha oração é que, mais do que os presentes, haja no nosso coração um desejo ardente pela presença do Senhor. Eu estou convencido que um dos nossos maiores problemas na nossa relação com Deus não é falta de revelação. Nós sabemos o que Deus quer. A gente sabe qual é a orientação de Deus para a vida da gente. A gente até sabe qual o caminho a seguir. Assim como Jonas, nós sabemos o lugar para onde quer que nós direcionemos a nossa vida e a nossa história. Nós sabemos do ponto de vista ético quais são os propósitos de Deus para nós. Ninguém aqui precisa orar para saber se pode ou não subornar. Você consegue imaginar uma situação dessa? Senhor, e aí, suborno ou não suborno? Ninguém precisa orar para adulterar. Senhor, será que essa é a minha oportunidade? Fala, Deus. Ninguém precisa orar por isso. Nós sabemos o que Deus quer. O que tem nos faltado em não poucos momentos não é revelação da parte de Deus, mas o que tem faltado no nosso coração é submissão à vontade de Deus. Por isso, nessa noite eu quero pensar com você sobre o lugar que Deus quer que você esteja, os propósitos que Deus tem para a sua vida, aquilo que em algum momento da sua vida Deus já revelou para você, mas que por alguma razão você foi colocando de lado, foi como que esquecendo, foi achando que em algum momento daria tempo, em algum momento as coisas melhorariam e você poderia então fazer aquilo que era projeto de Deus, e pouco a pouco tem se distanciando daquilo que Deus tem para você. Quero convidar você hoje a colocar o pé na estrada e a voltar para o projeto, para o sonho, para a paixão, para o compromisso, para o lugar que Deus planejou para você. E para isso quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no texto de Ruth, capítulo 1. Quero ler com você até o verso de número 13, do 1 ao 13. Ruth, capítulo 1, versos de 1 a 13. A Bíblia diz assim: na época dos juízes houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo na terra de Moabe.
O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion, e eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. E então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor se voltou, a mão do Senhor voltou-se contra mim. Deus, obrigado pela tua palavra, fala conosco neste tempo, em nome de Jesus, amém. Quando eu leio este primeiro capítulo de Ruth, e esses primeiros versículos, a impressão que eu tenho é que nós vamos encontrar aqui o relato de um sonho que se tornou um pesadelo. Eu não sei quantas pessoas aqui já tiveram sonhos que se tornaram um pesadelo. Às vezes o sonho de casar. Ai, pastor, eu preciso casar, ore por mim. Ai, pastor, eu preciso de uma irmã. Você estava vendo um vídeo de um cidadão numa dessas igrejas, desesperado, dizendo: Senhor, eu preciso de uma esposa. Eu tenho a mesma idade do bispo Leno, e o bispo Leno já tem esposa. Senhor, me dá uma mulher de Deus. E às vezes veio a mulher, veio o casamento, e aquilo que era um sonho, daqui a pouco se transformou num pesadelo. Filhos, quanto sonho, quanta expectativa a gente coloca numa criança. Quantos nossos sonhos nós depositamos na vida, na história, no futuro dos nossos filhos. E existem momentos que a gente faz o nosso melhor, a gente cria da melhor maneira possível, mas numa determinada hora aquela criança dá uma doida, aquele menino chega na adolescência, na juventude, enlouquece, resolve seguir os seus próprios caminhos, vai metendo os pés pelas mãos, e aquele filho que era um sonho se tornou um pesadelo. É uma empresa. Você falou assim: o meu sonho é não trabalhar mais para ninguém, eu vou ser o meu patrão. Você não sabia o que você estava pedindo para você. Depois de 6 meses, você começou a descobrir que a coisa não é tão fácil quanto parece, não. E aquele sonho de ser um empresário, você que se imaginava chegando sempre perfumadinho, ajeitadinho, mala na mão, todo mundo falando: bom dia, doutor fulano, bom dia, doutor fulano, bom dia, doutor. Tem reunião às 10 com fulano, reunião às 11 com cicrano, reunião meio-dia, tem almoço de negócio. Você começou a descobrir que aquilo ali é uma loucura. É gente te roubando, é gente te enganando, gente puxando o tapete, trairagem para todo lado. O sonho virou pesadelo. Essa aqui é a história de uma família que vive isso.
A Bíblia vai nos dizer que há um tempo de fome, há um tempo de escassez. E Elimeleque, o chefe desta família, no verso 1, diante da crise, ele não fica de braços cruzados assistindo a crise, diz assim: precisamos fazer alguma coisa. E então ele resolve ir para Moabe. Ele resolve passar um tempo em Moabe. Perceba a ideia do verso 1, não é uma mudança definitiva. A gente vai para lá, passa um tempo, e quando as coisas melhorarem, a gente volta. No entanto, eu e você sabemos que a gente não tem controle nenhum sobre o futuro. A gente sabe que a gente não tem controle nenhum sobre a nossa vida. E aquilo que era para ser uma temporada, aquilo que era para ser um bate e volta, se torna na última viagem de Elimeleque. Lá em Moabe ele morre. Deixa a sua esposa viúva, seus 2 filhos órfãos. Os meninos vão crescendo, se casam, e quando parece que eles estavam se recuperando daquele primeiro baque, os meninos, mais uma vez, ou melhor, mais uma vez, a morte visita aquela família, e os meninos também morrem. E agora nós vamos encontrar a figura de 3 viúvas, 3 mulheres, cujos sonhos haviam se transformado em pesadelo. 3 mulheres que, num determinado momento, ou de forma muito especial, uma Noemi que achava que Moabe seria a terra do sonho, mas que descobriu que Moabe foi a terra da dor, da frustração, do pesadelo, do lugar aonde as coisas deram errado. E a Bíblia vai dizer lá no verso 6 que lá de Moabe ela recebe uma notícia, dizendo que o Senhor abençoara o seu povo em Belém. E ela então resolve voltar. E é a partir desse retorno de Noemi e suas noras para Belém que a gente começa a identificar algumas atitudes que eu e você precisamos ter para que possamos viver plenamente aquilo que Deus tem para nós, viver plenamente aquilo que Deus projetou para as nossas vidas. E a primeira coisa que essa história me chama a atenção é que para vivermos o que Deus tem para nós precisamos sair do lugar das nossas escolhas, rumo ao lugar que Deus decidiu nos plantar. Se você der uma olhada, um estudo basicão em geografia bíblica, você vai descobrir que a terra de Moabe não era muito longe da terra de Belém, não. Era quase na fronteira, era do outro lado, dava para avistar. Mas apesar de ser muito perto, estava fora do projeto que Deus havia estabelecido, estava fora dos limites que Deus havia estabelecido, estava fora da região que Deus havia estabelecido para que o seu povo permanecesse. A gente não precisa ir muito longe para estar fora do lugar que Deus quer para nós. A gente pode estar ali do lado, foi ali só em Moabe. Moabe talvez fosse o pior lugar do mundo para um hebreu estar. Basta a gente parar para pensar como surgiram os moabitas. Os moabitas surgem daquele momento em que as filhas de Ló, ao perceberem que havia pouco homem na terra, preocupadas em não ter descendência, elas embriagam o seu pai, se deitam com ele, e aí começa a história dos moabitas. Os moabitas foram aqueles que, durante a marcha do povo rumo à terra prometida,
se levantaram contra o povo de Deus. Os moabitas tinham na sua religiosidade até sacrifício humano. Era o pior lugar para se estar. Mas eu não sei se você já parou para pensar, às vezes quando a gente está sob pressão, quando as coisas não estão muito bem, quando a coisa parece que está meio enguiçada, quando o sonho virou pesadelo, e a gente precisa tomar uma decisão, às vezes a gente faz cada loucura, cada besteira, a gente se mete em cada lugar, às vezes a gente nem vai tão longe, mas sai do lugar que Deus tem para nós. Sair da linha, irmãos, traz para nós sempre um alto preço. Um dia desse eu fui fazer um sepultamento. Tem alguém de Alagoas aqui? Tem algum alagoano aqui? Levanta a mão. Olha aí. Você vê que é um cidadão bonito, diferenciado. Você torce pelo CSA ou CRB? Hã? Vasco. Aí a gente vê um momento tão espiritual, o inimigo já começa. Eu fui fazer um sepultamento numa cidade do sertão alagoano chamado Cacimbinhas. Conhece? Saí de Maceió, 2 horas e meia, fui para Cacimbinhas, preguei no sepultamento. Quando terminou, voltei, precisava buscar as crianças na escola. Voltei daquele jeito, chutado na estrada. Numa hora que eu estava assim, a viagem estava indo de vento em popa. Eu começo a pegar uma ladeira. Quem está na ladeira? Um caminhão. Falei, meu Deus, isso não existe. Isso é obra do inimigo, é obra de feitiçaria esse caminhão aí na minha frente. E aí eu falei assim, eu vou cortar esse caminhão. Olhei, não vinha ninguém descendo, pista limpa, liguei a seta, mas eu percebi que naquele lugar tinha aquela marcação de faixa contínua. Ou seja, não pode ultrapassar. Mas eu falei, vai ser uma besteirinha. 2 segundos, eu vou. Quando eu menos perceber, eu volto. Vai ser rápido. Eu vou para Moabe por um tempo. Assim que melhorar, eu volto para o lugar certo. E eu saí. Quando eu saí, que eu estava voltando, eu olhei no alto da colina. Eis que surge um varão, com uma calça caque, uma camisa azul, um bonezinho, letras garrafais escrito PRF. E o irmão de longe nos saudava. Eu virei para a esposa e falei assim, é familiar seu, está cumprimentando a gente? Ela, engraçadinho. Aí está ali, ó, PRF. PR é pastor. Deve ser algum pastor Fernando, alguma coisa assim. E aí eu fui me aproximando, ele encostei. Comandante, e essa pressa está vindo de onde? Falei, rapaz, eu estou numa correria que eu estou vindo de um enterro. Ele falou, desse jeito vai para outro daqui a pouco. Me dê a carteira aqui. Pegou a carteira, saiu. 2 minutinhos, me entregou e falou, pode ir embora. Eu falei, Keren, foi tão rápido que eu acho que não multou não. Mas eu recebi, ó, lá atrás, uma palavra profética. Que tudo que é meu virá para mim, inclusive contas a pagar. Não deu 15 dias, chegou lá o papelzinho do DENIT, R$950. Dói até agora, irmã. Eu preciso de 95 irmãos que ofertem R$10 para essa obra continuar. R$950. Irmãos, 3 segundos fora do lugar estabelecido. 3 segundos.
o que eu ganhei naquela ultrapassagem não valeu de nada, porque perdi na abordagem, perdi na ansiedade da expectativa da multa, e ainda perdi mais ainda quando tive que pagar. A tristeza do pobre é quando a gente sabe que o 13º está comprometido, não é verdade? Você fala assim, está vendo o 13º? Aí você fala, mas tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Eles saem de Belém e vão para Moabe. Deus tem coisas para a sua vida, Deus tem bênçãos para o seu casamento, Deus tem bênçãos para a sua família, Deus tem bênçãos para a sua história. Mas entenda uma coisa, a bênção do Senhor não há de ser plena na sua vida enquanto você não entender que não pode ficar no lugar que você escolheu estar, em detrimento ao lugar que Deus estabeleceu que você ficasse. Você precisa sair de Moabe. Moabe não é o seu lugar. Ah, mas foi numa crise que eu fui para Moabe. Ah, mas foi a única porta que se abriu para mim. Ah, pastor, mas foi num momento de desespero. O senhor não imagina como eu estava. Foi o que me restou. Volte para o lugar que Deus estabeleceu para você estar. Escolha estar onde Deus plantou você. Irmãos, eu continuo acreditando que a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Eu continuo acreditando e ensinando que se Deus me plantou em Belém, não há possibilidade alguma de eu ser plenamente feliz em Moabe. Eu continuo acreditando como Moisés, quando naquele momento em que Deus fala com ele no deserto e diz, eu não vou mais acompanhar vocês, mas a minha promessa vai se cumprir, vocês vão para a terra prometida, e Moisés diz assim, Senhor, se o Senhor não vai com a gente, nem tira a gente daqui, como se ele estivesse nos dizendo, é melhor deserto com o Senhor, do que terra prometida sem o Senhor. É melhor estar em Belém em tempos de dificuldade, mas sabedor que eu estou no lugar que Deus estabeleceu para mim, do que em Moabe em tempos de prosperidade, mas sabendo que aquele lugar não foi direção de Deus, mas foi fruto das minhas escolhas. Você precisa nessa noite rever sua caminhada. Uma segunda coisa que essa história nos ensina é que no nosso retorno para o lugar que Deus nos plantou, nós precisamos varrer a sujeira que ao longo dos anos acumulamos debaixo do tapete. A gente vive numa época hoje de muito disfarce estético. Eu estava lendo um dia desse falando sobre a Rainha Elizabeth, dizia assim, essa foi a mulher mais fotografada do mundo. Eu disse, quem falou isso não conheceu minhas filhas. Minhas filhas, 5 minutos que elas pegam o meu celular para ir em algum lugar, quando eu volto tem 300 fotos. E como já disse o pastor João Emílio, que mais aparece em qualquer uma dessas fotos é o bico. Você já viu o sorriso de selfie? É um sorriso patológico. Aquele sorriso não existe não. Você não vê ninguém na rua sorrindo assim, ó. Você vai tirar foto, a gente tira 10. Antes de publicar, a pessoa fala, deixa eu ver. Não, apaga, aqui eu estou gordo. O problema é a foto.
Ai, que bom seria. A gente vai as coisas para debaixo do tapete. A gente só quer mostrar o nosso melhor ângulo. A gente só quer mostrar o nosso melhor perfil. E um dia desse uma pessoa falou comigo: pastor, se o senhor quiser tirar uma foto para parecer mais magro, o senhor bota o pé assim para frente, ó. De cima e para frente. Falei, pega até mal. Você imagina passando no meio da rua um negão dessa idade assim, ó. Pega mal. Da onde eu vim não combina com isso não. Combina não. Fui criado na penha. Não dá certo não. É interessante que há um momento aqui onde parece que Noemi quer varrer um pouco da sujeira da vida dela para debaixo do tapete. Ela vira para as noras e diz assim: minhas noras, não me acompanhem, fiquem aí em Moabe, se casem de novo, arrumem um novo marido, reconstruam a vida. Eu sempre achei Noemi a melhor sogra da Bíblia. Eu falava assim, rapaz, que sogra é essa? Que vira para as noras e diz assim: reconstruam, casem de novo. Há dias atrás eu li um comentarista bíblico que ele dizia o seguinte, e eu gostei da linha de interpretação dele, quando ele falava assim: imagine você, como seria para Noemi voltar para Belém, depois do fracasso, porque voltar para casa, depois da vitória, é fácil. Você imagina como deve ter sido a partida daquela família? Ó, vocês vão ficar aqui passando fome, a gente vai para Moabe. Lá a vida está boa, lá tem emprego, lá tem escola, lá tem saúde. E daqui a pouco morre o marido, morre os filhos, dá tudo errado. Uma coisa é você voltar por cima. E todo mundo fala assim, rapaz, fulano depois foi para tal lugar, melhorou muito. Olha o carro. A pele dessa moça, como é que está? Olha o cabelo desse povo. As crianças. A casa que eles têm. Melhoraram muito. Outra coisa é você sair para algo melhor e voltar pior do que saiu. Noemi e sua família agora estavam voltando por baixo, mas pior do que voltar sem o marido, sem os filhos, era ainda levar duas moabitas a reboque. Aquilo seria um sinal de que não só a família desobedeceu a Deus, saindo da terra prometida e indo para uma terra impura, como também um sinal de que lá os filhos de Noemi se misturaram com as filhas da terra. Era muita vergonha para uma família só, era muita derrota para uma família só. Então agora, para ficar menos ruim, eu vou voltar sozinha. Porque se eu voltar com vocês, eu tenho que explicar. E gente sem noção sempre existiu desde a fundação do mundo. Sempre tem gente sem noção. Tem gente que sabe qual é a sua dor, sabe qual é o seu problema, até porque hoje todo mundo sabe de tudo. Todo mundo sabe tudo. Sabe quem casou, quem separou, sabe quem está solteiro e engravidou. A gente sabe de tudo, tudo, até o que a gente não queria saber, a gente sabe. E tem gente que por ruindade, o nome disso é ruindade, carnalidade, dá lugar ao diabo, faz de bobo e fala assim: irmã fulana, tudo bem? E o fulano, como é que está? Já sabe que o casamento acabou tem 400 anos. Meu pai costuma falar uma expressão chamada pinto de terreiro, expressão da roça,
que diz assim: você tem 10 dedos no pé, você machuca um, as galinhas estão tudo lá passeando, os pintinhos, não sei o quê, aquele pinto vai, tem 10 dedos para o infeliz escolher, ele vai direitinho no dedo que está machucado. Eu não sei o que é isso. Dá amassada, vai na amassada, como diz o meu amigo seu João, pai do pastor João Emílio, vai na amassada. A pessoa, é ali onde está amassada, a pessoa vai dar uma pancada ali, ó, pá! É ali onde está ferido, a pessoa tem a oportunidade de ficar calada, mas vai justamente ali. Você consegue imaginar, ela chegando em casa, chegando na cidade, o povo já devia saber que o marido morreu, porque fofoca e conversa tem, ó, não é de hoje. Se fofoca não existisse já há muito tempo, não estava lá no mandamento, para a gente não levantar falso testemunho contra o irmão. Já tinha fofoca, já tinha fofoqueiro naquela época, não é uma invenção nossa. O povo já sabia que o cara tinha morrido, aí vem gente que já sabe da história e fala assim: e os meninos? Morreram também. E essas moças, quem são? São escravas moabitas que você trouxe para te servir? Não, são minhas noras. Seus filhos casaram com moabitas? Talvez Noemi tenha pensado assim: é melhor eu voltar sozinha, eu vou ter que dar muita explicação, é mais pergunta do que a minha capacidade de responder, é melhor eu varrer esse negócio para debaixo do tapete, deixa isso para lá. Irmãos, eu acredito que a área de domínio das trevas, a área de domínio do inimigo, sempre é a área das trevas. São aquelas coisas que estão debaixo do tapete, são aquelas coisas que nós encobrimos, são aquelas falhas que nós não trazemos à luz, aquelas coisas que nós vamos varrendo para lá, para que ninguém saiba, para que ninguém veja, para que ninguém perturbe. E por favor, eu não estou aqui dizendo a você que você deve hoje abrir o seu Facebook, fazer uma live, dizer assim: gente, eu vou contar o que está passando na minha vida. Não é disso que eu estou falando, não. Mas o que eu estou dizendo para você é que existem coisas na sua vida, que enquanto você viver tentando encobrir, proteger, esconder, sua vida não vai para frente. A Bíblia diz que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Aquele que confessa e abandona alcança misericórdia. A experiência de Jacó é uma experiência que marca a minha vida, porque Jacó 2 vezes foi confrontado, aonde perguntam a ele: qual é o teu nome? E na primeira vez ele diz assim: eu sou Esaú, diante do seu pai. Na segunda vez, em Gênesis 32, diante do Senhor, é a mesma pergunta. E ele diz: eu sou Jacó. E eu começo a perceber que a mesma pergunta que levanta é a pergunta que abate. A pergunta foi a mesma, mas o segredo do sucesso ou do fracasso não residiu na pergunta, mas residiu na resposta. No primeiro momento ele tenta se apresentar como sendo uma pessoa que ele não era. No primeiro momento ele tenta se apresentar como sendo uma outra pessoa, um embuste, um engano, uma mentira, uma farsa.
O tempo passa e agora é hora de reconstrução, agora é hora de recomeço. Agora Jacó está no canto da parede. E às vezes, irmãos, Deus nos coloca no canto da parede. Se você parar para observar o contexto do capítulo 32 de Gênesis, Jacó estava no canto da parede. Se ele voltasse, Labão matava ele. Se ele fosse adiante, Esaú vinha com mais 400. Existem momentos que Deus nos coloca no canto da parede, que Deus nos coloca quase como que sem opções, e faz com que nós entendamos que a única opção que nós temos numa hora dessa é rasgar o coração e dizer para Deus: eu sou Jacó. O que você anda escondendo? O que você anda varrendo para debaixo do tapete? Enquanto você estiver escondendo seu pecado, as suas práticas, varrendo para debaixo do tapete, de alguma forma você vai dando espaço, legalidade, autoridade para o domínio das trevas na sua vida. Essa noite você precisa chegar diante do Senhor e falar assim: Senhor, eu sou Jacó. Eu já contei aqui algumas vezes uma experiência que eu vivi logo que eu casei. Quando eu casava, eu morava aqui em Irajá, aqui no 1059. Eu lembro que um domingo de manhã, recém-casado, Keren chegou para mim e falou assim: meu amor, você pode dar uma engraxada no sapato? No meu sapato para eu ir para a igreja? Eu falei: claro, meu amor. Peguei o sapato, dei aquele trabalho assim, quase que internacional, para lá, para cá, puxei e fui, um negócio fora do comum. Num determinado momento, eu estava tão empolgado com o meu trabalho que eu me distraí, e o inimigo fez com que uma gota de graxa saísse da bisnaga e caísse num edredom branco novinho. E aí, falei: e agora, o que eu faço? Aí eu fui, falei: eu vou esconder. Sentei ali na frente do edredom, e ela chegou: o sapato, meu amor. Eu falei: está aqui. Dei para ela, vamos, eu falei: primeiro você. Ela deve ter falado assim: meu Deus, que marido é esse? Descemos, fomos para a igreja, e aí eu fiquei no culto igual um monte de gente fica, com a mente dividida. Uma parte aqui no culto, e outra parte lá em casa, falando assim: rapaz, eu vou ter que dar uma desculpa boa para esse negócio do edredom. Aí pensei em várias coisas. Uma das ideias mais fabulosas que eu tive foi a de entrar antes em casa, fingindo uma necessidade qualquer de ir ao quarto ou ao banheiro, e ao abrir a porta, ver o edredom manchado e dar um grito: meu Deus! E ela falaria: o que foi? Eu disse: entraram aqui em casa, ladrão. Ela me perguntaria: roubaram alguma coisa? Eu disse: não roubaram nada, mas mancharam o edredom. Eu achei que a ideia até foi boa, mas enquanto eu estava ouvindo ali, participando do culto, ouvindo a palavra, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar o meu coração. E o Espírito Santo de Deus falou comigo o seguinte: Tércio, se você mentir para sua esposa nisso, você vai mentir para ela por qualquer coisa, você vai criar um padrão de comportamento. E vai chegar uma hora que você nem vai precisar mentir, vai estar mentindo. Eu não sei, não precisa levantar a mão aqui não, mas você que às vezes mente, não levanta a mão, não precisa vir à frente, não precisa falar assim: é assim mesmo, pastor. Disfarça. Você que às vezes mente, você já percebeu que tem dia que você mente e nem precisava mentir? Você está onde? Estou. Já passei da linha vermelha. Ah, então está chegando. Você fala: meu Deus, e agora? Aí ligam de novo: por que não chegou ainda? Ah, está engarrafado, Rio de Janeiro.
Até no negócio aqui, eu não sei o que é não. Vou ver aqui no Waze. Você mente até quando não precisa. Ligou para fulano? Liguei. Você não ligou. Foi em tal lugar? Ele não estava lá. Você nem tentou. Porque assim, escolhas formam hábitos. Hábitos geram características. E quando algo se torna uma característica, irmão, gera um destino. Você constrói sua vida a partir daquilo ali. O Espírito Santo de Deus falou comigo assim: não entra nessa. Não entra nessa. Vou dizer um negócio para você. Eu aprendi isso lendo um livro, um dia desse, de um escritor, aquele escritor Leandro Carnal, um homem que se diz ateu. Ele falando sobre casamento, ele disse: olha, entre o dia do casamento e o adultério, foram cometidos pequenos pecados. Ele usa essa expressão. Ele não tem um comprometimento que eu e você temos de dizer que não existe pequeno nem grande pecado. E foram toalhas esquecidas em cima da cama, foram ligações não retornadas. Ele falou, foram pequenos delitos que foram construindo o alicerce da infelicidade. Não é assim não. Um belo dia o cara acorda e fala assim: ai, que vontade de adulterar. Ai, que vontade de roubar um banco. Acho que hoje eu vou sequestrar. Não, não está fazendo nada não, vamos sequestrar. Não, são pequenas coisas, são pequenas concessões, são pequenas, sabe, você vai construindo o alicerce para o erro. O Espírito Santo de Deus ministrou o meu coração. Eu cheguei em casa, falei assim: Kelly, eu preciso conversar um negócio com você. E ela falou: o que foi? Eu falei assim: eu preciso, vamos lá no quarto que eu te mostro. Chegamos no quarto, e aí ela começou a rir. Eu falei: você está rindo, mas quando eu terminar de falar, você não vai estar rindo. Ela falou: o que foi? Eu disse: eu manchei o edredom. Ela teve uma crise de riso. Riso. Eu pensei assim: se eu soubesse que ela ia ficar tão feliz, eu fazia coração, escrevia poesia. Mas sabe o que aconteceu com a gente naquele dia, irmãos? Aquele que encobre a sua transgressão não prospera. Confessou, abandonou, alcançou a misericórdia. Uma última coisa que essa história nos ensina. Ela vira para suas noras, ordena que elas retornem para casa. Verso 12, ela diz: voltem minhas filhas, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim. Já parou para pensar na força dessas palavras? Quando uma pessoa diz assim: não tem mais esperança. Um pastor amigo meu, um dia conversando comigo, ele disse assim: uma das maiores estratégias do diabo é fazer com que um homem de Deus, com que uma mulher de Deus acredite que ele é um fracasso, que ele é o erro que ele cometeu, que ele é o pecado que ele cometeu. Ainda que eu dissesse: há esperança, não tem mais esperança. Cuidado com a forma como você enxerga a vida. Vocês iriam esperar que eles crescessem, ficariam sem se casar, à espera deles. E ela diz: de jeito nenhum, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Aquela mulher precisava entender que Deus não estava de mal com ela. Deus tem o melhor para você. Irmãos, às vezes a gente sofre por não entregar. A gente sofre porque a gente quer controlar. Apareceu lá em casa, a primeira casa que eu morei, lá em Maceió, um apartamento, na verdade, apareceu um rato.
eu não suporto rato. É uma forma máscula de dizer que tenho medo, né? Tenho nojo de rato. Não suporto, tenho medo de rato. Não encaro. E eu descobri que, depois de um tempo eu descobri por que rato é um rato. Por que quando uma pessoa é traiçoeira, você fala assim, fulano é um rato? Porque o rato só aparece quando você desaparece. Durante o dia a gente em casa, nada dele dá as caras. A gente ia para a esquina, quando voltava, estava lá as marcas da passagem dele. Conversei com o porteiro do prédio, porque porteiro do prédio sabe de quase tudo. Você pensa que ele sabe só da sua vida? Não. Ele sabe também, pelo menos do lado do meu prédio, não são todos assim, obviamente, mas o de lá sabe até remédio para matar rato. Ele falou, pastor, deixa comigo, eu tenho um negócio aqui que é infalível. Um remedinho azul. Você vai colocar essa pílulazinha azul aqui. O rato vai comer esse veneno. Aí vai comer um dia, vai comer outro. No terceiro dia, ele vai começar a defecar da cor do veneno. O senhor vai ver aquele cocôzinho azul pela casa. Quando aparecerem as fezes azuladas, o senhor conta 2 dias que o rato morre. Botei aquele negócio. Apareceram as fezes azuis. Contei 2 dias e que o rato morria nada. Ele falou, então tem o mais forte, que é o rosa. A ideologia aí. O rosa é mais forte. Esse rosa é com 1 dia. Coloquei o rosa. Irmãos, parecia jujuba para aquele miserável. Ele comia, defecava, passeava e não estava nem aí. O negócio está sério. Eu falei assim, hoje eu vou matar esse rato. Me irritei. Tem hora que você tem que ser o homem da casa. Tomei uma decisão, falei, pode sair, vai sair. Olha a que ponto chega o ser humano. Eu falei assim com a Keren, finge que vai sair. Vamos fingir que está todo mundo saindo e eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui no escuro, roupa preta, camuflado, um pedaço de madeira na mão, e eu me despedindo do povo. O rato saiu, eu lá, tchau, vambora, gente, vambora. Falei, ele vai aparecer. Aí fiquei quieto lá, no escuro. E o rato lá no buraco, rindo e me falando assim, coitado, pensa que eu sou bobo. Não apareceu. Aí eu falei com o porteiro, cansei. Ele falou, pastor, tem um último recurso. Falou, agora não tem mais jeito. Ele falou, eu vou criar uma armadilha. Falei, isso é ótimo. Aí ele pegou um pedaço de madeira, fez um quadro, botou uma tela e botou como se fosse um grude, uma cola pesada. Colocou comida em volta, ele falou assim, pastor, vai ser assim. Quando ele passar, ele vai grudar. Quando ele tentar se mexer, mais ele se mexe, mais enrolado ele fica. Preparamos a armadilha, fomos dormir, aquela expectativa do que seria aquela noite. Pela manhã acordo, e quando chego na cozinha, ei Ló! Lá todo grudado na armadilha, orelha grudada, cauda grudada, o dorso grudado, só aquele narizinho dele assim. E eu olhei para ele e falei, perdeu, playboy. Entrou na casa do pastor, perdeu. Liguei para o porteiro, falei, pode vir buscar sua encomenda. Que é Rio de Janeiro. Pode levar. Aí foi, levou lá o rapaz. E
Deu destino. Levou o rato para o micro-ondas. Acabou com ele. Aquele rato, ele é uma ilustração de muita gente aqui, que está tentando resolver o seu problema. E quanto mais mexe, mais se enrola. Não, pastor, eu vou lá para a gente ter mais uma conversa. A gente vai ter mais um encontro. Não, agora eu estou apelando para o bom senso dela. Não, agora eu estou apelando para o bom senso dele. Não, não é possível. E Deus olhando para você e falando assim: quando é que você vai deixar eu ser Deus nessa sua questão? Quando é que você vai parar de desconfiar de mim e de achar que eu não tenho as melhores intenções para com você? Noemi falou assim: Deus está de mal comigo. Eu quero dizer para você que Deus não está de mal com você. Ele te ama com amor eterno. E Ele quer só o melhor para você. Vamos orar? Fique em pé no seu lugar, por favor. Talvez nessa noite você precise entregar a sua vida a Jesus. Receber Jesus como seu Senhor e Salvador, como dono da sua vida. Talvez você hoje queira dizer assim: pastor, eu entrego hoje minha vida a Jesus. Eu entrego os pontos, a minha vida é dele. Eu quero receber Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Acabaram-se as resistências. Eu me entrego hoje a Jesus. Se essa é a sua necessidade, se esse é o desejo do seu coração, se você hoje quer dizer assim: pastor, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, no seu lugar, levante a sua mão para que nós possamos orar por você. Alguém entre nós, levante sua mão bem alto para que eu possa vê-la. Deus abençoe você aí atrás, pode abaixar sua mão. Há mais alguém que hoje queira dizer assim: pastor, eu preciso de Jesus e quero entregar a minha vida a Ele, aqui embaixo ou na galeria? Levante a sua mão para que a gente possa orar pela... Deus abençoe você aqui, pode abaixar sua mão. Há mais alguém que nessa noite queira dizer assim: pastor, eu preciso de Jesus? Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e só está se enrolando, vai precisar voltar para Deus hoje. Levante a sua mão no seu lugar, eu quero orar por você. Há mais alguém? Pastor, eu quero voltar para Cristo, eu quero voltar para a igreja do Senhor. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Há mais alguém? Vou fazer um pedido. Os pastores estarão aqui embaixo. Você que levantou a sua mão, por fineza, por gentileza, saia do seu lugar, vem aqui à frente para nós orarmos por você. Pode vir em nome de Jesus. Venha. Pode vir. Venha. Se você nessa noite quer entregar a sua vida a Cristo, sai do seu lugar, vem até aqui. Pastor João. Vamos dar um Deus abençoe para eles aqui? Deus abençoe. Vamos dizer assim: Deus te abençoe, Guilherme. Deus te abençoe, Guilherme. Pastor, fala o nome dele que o senhor sabe, eu não sei não. Abidoral. Vamos lá? Deus abençoe Abidoral. Vamos orar agora? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção. Pedimos, Senhor Deus, o selo do Senhor. A tua obra nós invocamos, Senhor Deus. A obra boa, a obra totalmente perfeita,
a obra, Senhor Deus, que faz o homem ser do jeito como ele deve ser. Nós pedimos isso para a vida dos dois, Senhor Deus, e pedimos que o Senhor abra um caminho, que o Senhor limpe uma estrada, que o Senhor afaste o mal, que o Senhor os cerque de pessoas que os ajudem a crescer. Senhor Deus, que esses dois sejam bênçãos, onde eles pisarem. E nós pedimos, Senhor Deus, que a conversão verdadeira se consolide, em nome de Jesus, amém.